Ó, o Jardel Marques fez uma pergunta aqui muito boa. Guilherme, um teólogo me disse que a teologia tem como defender a Trindade. Você, como formado em teologia, o que acha desse comentário? Jardel, é verdade. A teologia pode defender e pode provar a Trindade. A Bíblia não. Existe uma diferença muito grande entre teologia e Bíblia, né? A teologia, como a gente vê hoje em dia nas faculdades, universidades e tal, ela foi criada, ela meio que uma matéria criada, né, pela Igreja Católica como uma matéria para que as pessoas estudassem, né? Só que se você for pegar a teologia, ela é muito manipulada, ela é muito doutrinária. Por exemplo, se você for estudar teologia numa universidade católica, eles vão te dar uma visão da Bíblia. Se você for estudar teologia numa universidade presbiteriana, eles vão te dar outra doutrina sobre a Bíblia, outra interpretação. Então a teologia, na verdade, é as ideias que alguns homens intelectuais tiveram da Bíblia. Por exemplo, Lutero interpretou a Bíblia de uma forma. E aí ele discordou da Igreja Católica e depois de um tempo saiu de lá. O Calvino discordou da teologia católica e da teologia de Lutero. E aí ele interpretou a Bíblia de outra forma. E por aí vai. Cada um desses homens foram muito importantes, né, para a história do cristianismo, fizeram ali as suas contribuições. Mas cada um desses homens interpretaram a Bíblia de acordo com o que eles achavam legal. Então a teologia criou a Trindade, né, baseada na filosofia grega, baseada nas religiões pagãs, e aí meio que deu um jeito de inserir isso ali na cristandade, mas teologicamente, de fato, assim, a Bíblia mesmo não tem isso, entende? Para você ter uma ideia, a teologia defende o uso de imagens, né, na Igreja Católica. O uso de imagens na Igreja Católica começou na era medieval. Antes disso, a própria Igreja Católica discordava de se usar imagens porque vinculava com o paganismo. Depois de um tempo, a Igreja Católica falou assim: não, não tem problema, vamos liberar. E aí, teologicamente, eles arrumam uma forma de justificar isso. A própria escravidão dos negros foi teologicamente manipulada ali para meio que você justificar a escravidão dos negros, né? Então, ou seja, na teologia você pode provar um monte de coisa, na Bíblia nem tudo. Aí tem muita gente que é enganada, acha que teologia era estudar a Bíblia, e não é. Teologia fala da Bíblia, né? É baseado em algumas coisas na Bíblia, mas não é Bíblia, porque a Bíblia ela interpreta a si própria.